episódio. Não sei bem o que é isto, mas não me parece que seja rock and roll. Boneca traidora. Acho que consegui meter todos os temas neste título. Bom, coisas giras que acontecem em entrevistas. Felizmente nunca nos aconteceu com nenhum dos artistas que entrevistámos na nossa vida, acho. Lembro-me de algumas coisas bizarras. Se não me engano, Pedro Ribeiro, corrige-me se eu estiver errado, mas Gwen Stefani deu-te um salutar a palpão no rabo. Foi sim, senhor, no hotel da Quinta da Maria. Foi. Diz que era um ritual para pertencer aos No Doubt. Olha. E eu tudo bem. E tu tudo bem? Eu tudo bem. Nem toda a gente pode dizer isso, que foi apalpado por Gwen Meu Stefani. caro amigo estava a trabalhar. Claro. Faz parte. Faz parte, não é? Faz parte. Bom, mas creio que não nos aconteceu nada como este caso que aqui está. Uma jornalista francesa estava a entrevistar há dias o vocalista dos Libertines, que é um grande maluco que dá pelo nome Pete Doherty. Estava num camarim do festival de música Rock en Seine. Os nossos ouvintes possivelmente não sabem quem é o Pete Doherty. Não é exatamente o tipo de música que passa aqui, mas confiem em mim quando vos digo: é maluco. É um bocadinho. É um grande maluco. Mas O parece. Rock en Seine, no fundo, é o Rock in Rio de França, não é? É ao pé do Rio Sena. Daí Rock en Seine. Rock en Seine. A jornalista E estava também está em cena, porque há ali uma. Pois. Também. A jornalista estava então a entrevistar o Pete Doherty e a coisa não estava a correr mal. Este artista, o Pete Doherty, tem um largo historial de partir a louça toda e de beber e de tomar drogas, mas nos últimos anos não tem estado muito nas notícias, o que levou muita gente a acreditar que ele estaria mais maduro e mais pacato. Não Bom, está, pois não. Entrevista a acontecer. Ok. A dada altura da conversa, Pete Doherty pergunta, muito educadamente, há que dizê-lo à jornalista: desculpe, dá-me licença que vá à casa de banho. A jornalista respondeu: ora, essa, claro que sim, faça favor. Para grande espanto da jornalista, Pete Doherty levanta-se e, com extrema descontração e à frente de toda a gente, urina numa das paredes do camarim. Ali mesmo no chão. Num canto, o chão ficou todo alagado. No fim da função, e enquanto o colega de Pete Doherty na banda, Carl Barrett, tentava arranjar uma justificação para o acontecimento para apresentar à jornalista, que estava boquiaberta, a explicação que ele arranjou foi: em Inglaterra temos a ideia de que é permitido em França urinar em qualquer sítio. Ok. Parece Desculpa, credível, sim. credível. No fim da função, dizia eu, Pete Doherty fechou a varilha, pegou no copo da sua bebida e voltou a sentar-se. Naquela de: mas dizia você que... Eu até podia continuar a entrevista, mas de uma coisa tenho a certeza, já não lhe apertava a mão no final. Isso aí é certo. Eu sou todo a favor de comportamento rock and roll, mas isto parece-me só parvo. Repara, não há ninguém mais rock and roll no mundo do que Keith Richards, por exemplo. É o maior. Acaba de lançar um álbum novo, queria só dizer. É verdade. Keith O Richards. Eu creio que ele nunca precisou de urinar no soalho de uma sala para manter a reputação, não é? Ele não urina há 37 anos. Sim, já não acontece nada ali, não é? Já retém tudo. Aqueles rins. Aqueles rins já têm outro tipo de funcionamento. É verdade. Bom, acabar com uma relação por SMS é feio. Genericamente, acabar com alguém por mensagem escrita é a modos que cobarde. Por e-mail também é feio. Sabes como é que Pete Doherty acaba as relações? Como é que é? Levanta-se da sala e vai fazer xixi. É isso. Por exemplo, na casa dos pais da namorada. E pronto, assim E pronto, acaba. tá feito. Pronto, É está isso, é isso. feito. E-mail, fax. Será que alguém ainda acaba uma relação por fax? Atenção às pessoas a mandar fax. Pois. Depois falamos de Pete Doherty. É verdade. Não, estamos a falar mesmo de faxes. Eu acho que fax, acabar uma relação por fax é mais digno, apesar de tudo, porque obrigou a algum trabalho. Eu não vejo um fax há que tempos. Como é que ele está? Está bom. Está ótimo. Bom, mas há exceções. Há alturas em que acabar uma relação por mensagem escrita pode ser espetacular. Veja-se o que aconteceu ontem de manhã em Sheffield, na Inglaterra. Lisa, que é uma mulher lá de Sheffield, descobriu que... Lisa, claro. Conhece. Descobriu que o marido a traía. O George. O George. Não tens o nome dele, Não, também? é Paul. É Paul, vá. O Paul traía com uma colega de trabalho. Ela descobriu isto, ela tinha provas, não havia sombra de dúvida, só que ela calou-se bem calada. E na manhã de ontem, o marido está na fila do trânsito, parado no sítio do costume, olha para o lado e há qualquer coisa de invulgar num daqueles placares eletrónicos de publicidade à beira da estrada. Geralmente há anúncios, não há reproduções gigantescas de documentos do Word. Ui. Mas era o que estava lá. Estava uma folha branca com letras a preto, onde se podia ler: para o meu marido infiel Paul, vocês merecem-se um ao outro. Quando voltares hoje para casa, não estarei lá. Boa viagem até ao trabalho, Lisa. Epá, mas Isto foi épico. é bem. A Lisa comprou o período das 6 às 9 da manhã naquele placar eletrónico. Investiu o seu dinheirinho nisto. E não foi exatamente barato. Mas ela calhar não era o está melhor do arrependida. Paul. Não está arrependida. Já foi com o cartão de O crédito cartão dele. de crédito Isso é do que era, Paul, opa, isso é que isso era. é que era. Ela disse que achou aquilo libertador. Agora ponham-se na pele do marido, a caminho do emprego. Olha que estranho, puseram ali um documento de texto no placar. Olha, deixa-me só dar uma dica para o Natal. Para o Natal?
Cada vez começa mais cedo, já não estou a De dizer. hoje a 3 meses será a véspera de Natal. Calem-se atenção. com isso. É uma ideia Portanto, antecipada sim, para o Natal sim. da Mas vá. América. Nova rival da Barbie é a boneca Lamely. Chamam-lhe a Barbie realista. Proporções do corpo mais normais. É mais roliça. Tem celulite e estrias. E, por menor inovador, tem menstruação. O quê? A caixa da boneca inclui pensos higiênicos. Vou já experimentar! O Homem Peraí. que Mordeu o Cão foi uma oferta Ryanair. Voa a partir de 19,99€, preço de ida. Isso quer dizer que de 28 em 28 dias essa boneca tem mau feitio? Essa boneca tem mau feitiço. Se tiver o período regular. Exato. Claro. Estavas a dizer, pois é, hoje é dia 24, 2 a Sim, 3 2 a meses. 3 meses. É véspera de Natal. Véspera de Natal. Eu já tirado o dia hoje para preparar a consoada e tudo. Não é? Amanhã passamos a música de Natal. Pode ser. Não é? Título deste episódio: duas histórias tão diferentes uma da outra que não há a mais pequena possibilidade de as conseguir juntar num mesmo título. Aí está. Sinceridade. Vamos lá então ouvir o que tens para nos dizer. Bom, uma coisa que vocês sabem que eu gosto de fazer é de estar atento ao último grito a nível de sanitas. A atualidade pensei que era tem andar trazido. nu. Também Não, gostas isso muito. não, isso não. Isso não, só muito de vez em quando. Mas a atualidade tem trazido muitas histórias sobre esse acessório És fã essencial. do Facebook da Rock e do Valadares? É pá, adoro, claro que sim. Claro que sim, eu passo a vida em showrooms. Bom, ainda há dias nós falámos da tal lista recentemente recolhida sobre as 25 mais espetaculares sanitas do mundo. E há uns anos, se vocês bem se lembram, celebrámos o lançamento de uma sanita high-tech inteligente de luxo com música. E não era uma música qualquer, estamos a falar de uma sanita que disparava um bar, por exemplo. Aliás, disparava um bar e também um jacto super agradável de água tépida, que realmente, pronto, era muito agradável. Além disso, era uma sanita que abria e fechava a tampa conforme se apercebia da aproximação ou do afastamento do utilizador. E depois sentimos, eu pelo menos senti, orgulho nacional quando um de nós revelou que tinha de facto já experimentado. O Ricardo Araújo Pereira está a ver, teve a não oportunidade de testar essa sanita num hotel do Dubai e eu não senti inveja, senti genuína alegria em poder conviver com alguém que experimentou a sanita que toca barra. Bom, essa sanita é de facto cara, no entanto, e agora chegam as boas notícias, chegou à minha mesa de trabalho uma novidade que pode aproximar as banais sanitas que temos em casa de uma sanita de nível Dubai. Deixa-me só dizer, isto não é uma mesa de trabalho, é uma mesa do McDonald's. É isso, mas Não sejas lambão, não queres, a mesa de trabalho- não queres que as mesas sejam todas tuas. qualquer mesa pode ser uma mesa de trabalho. Parece que isto vai custar só 20€. É uma instalação de luz com lâmpadas de LED que se põe na sanita e que pode ter as mais variadas e elegantes cores. Aquilo gasta pouquíssimo, pode ficar aceso toda a noite, emprestando à sanita uma categoria tremenda. É luz suficiente para vermos onde está a sanita sem termos de acender a luz de cima da casa de banho, ferindo a nossa vista habituada ao escuro. As cores são belíssimas, azuis, magentas. É de uma classe tremenda. Eu, por mim, depois disto, nunca mais acendi a luz de cima da casa de banho, porque isto empresta uma classe a uma necessidade tão despejada de classe. Eu aprovo. Para mim, Olha, e é bom para as crianças também, assim não acordam os pais, não é? é sem dúvida. Não está escuro. Luzes LED de cores magníficas na sanita, melhor invenção desde a roda. Chama-se Nightlight. Bom, vamos a uma historinha de estupidez, vamos? Vamos, sim, senhor. Porque luzes bonitas brilhando na pia Não é é estúpido. estupidez, não, Bom, não. pode parecer, mas eu desejo esta elegância. Eu sou uma pessoa com muito mais classe do que vocês imaginam. Ah, sim, sim. Não é? Bom, uma senhora de 31 anos chamada Christine Butel tirou uma vez férias em Ibiza, tinha 14 anos de idade e nessas férias ela encontrou um daqueles caricaturistas de rua e ele desenhou a caricatura dela, com tudo o que uma caricatura implica, as feições exageradas e os lábios gigantescos e os seios gigantescos. O desenhador fez o que os caricaturistas fazem, puxou por tudo por onde podia puxar e ela ficou encantada com aquilo. Aquela caricatura é a coisa preferida daquela senhora e ela gosta tanto daquela caricatura que gastou mais de 130 mil libras, e eu podia ter convertido isto em euros, mas sinceramente é muito cedo e eu tenho estado aqui a assinar sebentas. Ela gastou mais de 130 mil libras em operações plásticas para ficar igual à caricatura. Não posso. Bom, eu vi uma fotografia dela a segurar na caricatura e de facto ela está muito parecida. E isso é que é triste, porque ela conseguiu. Diz ela que a caricatura era muito mais glamourosa do que ela e que ela sempre invejou a caricatura. Isso é tão bizarro. E então ela andou a levar a caricatura a clínicas de cirurgia plástica. Mas espera e a aí, dizer não aos pode especialistas. não pode haver um cirurgião plástico que diga sim esta coisa. Disseram. Porque eles não querem podem. ganhar o seu. Como é que é possível? Não podem. Ela disse basicamente: eu quero que me ponham assim. Isto significa então que ela parece agora Uma folha de papel. uma fusão. Sim, assim, não. Eu acho que a melhor maneira de definir é uma fusão da Samantha Fox com um boneco do Contra-Informação. Olha, boa definição. E eu não tenho a certeza de que glamouroso seja a palavra indicada para definir aquilo em que esta querida senhora se transformou. Eu definiria aquilo em que ela se transformou, depois de concretizada a sua ambição de Tens aí ficar foto? igual à caricatura. Tenho, eu posso pôr no Facebook. Mas eu diria que a melhor definição para aquilo que ela parece agora
É basicamente isso que ela parece. Eu vou mostrar-vos. Mostra agora, Queremos muito ver. tens aí ou não? Tenho. Que maravilha. Mostra pequeno Lamento Marco. imenso os ouvintes não poderem ver Mas isto. vais publicar, Vão sim. poder ver daqui um bocadinho. Não é? É isso, Eu é. faço qualquer coisa enquanto procuras. Ai, lai. É isso. Ai, lai. Aqui vou eu. Aqui vou eu. Aqui vou eu. É isso, vai cantando o teu tema. Está Aqui quase. vou eu. Está Aqui quase. vou eu para a Penáfia. Está a carregar. Está realmente a carregar. Está quase a abrir. E quero que vocês reajam, portanto. O teu ao telemóvel que se passa move-se a aqui. Modem 28.8. É. 28.8. Qual é a caricatura? Pois é, a pergunta que se coloca, não é? Perante isso. Oh, meu Deus. Assustador. Coitada da senhora. Pá. Não, a caricatura nem está sequer bem. É que se a caricatura tivesse. É pá, sim. Não, a caricatura está péssima. A caricatura é péssima, por acaso é. Nuno, mostra para a câmara. Cá está. Brevemente no Facebook da rádio. É muito desagradável esta imagem. Deixa-me só dizer. Toda a gente sabe que eu tenho um ligeiro transtorno obsessivo compulsivo. Sim, senhor. Não é? Gosto das coisas arrumadinhas. Ok. O Nuno Marco, que está de camisa, um dos botões Do da colarinho. gola, do colarinho, está apertado e o outro não está. Sabes porque é que e não está-me está? a fazer uma confusão. Já tinha caído, já tinha Nuno, caído ele então. passou o cão todo a dar-me cotoveladas e dizer: olha para Olha o para colarinho, aquilo. olha para o colarinho, Olha para aquilo. olha para o colarinho. Como é que é possível? Espera, estou a atuar Portanto, agora trata neste disso. momento. Isto é rádio ao mais alto Ele nível. estava a galar. É, sem dúvida. Mas sabes que o buraquinho parece muito. Desculpa, vamos Não por vamos onde mesmo? falar sobre isso. Parece Vamos por sempre. onde mesmo? Parece sempre, não é? Exato. Faltam 4 minutos para as 9. Mas não está apertado, não está? Tá. 9 minutos para as 9 da manhã. Está no ar a primeira edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco. Título deste episódio: Histórias que envolvem quintas e o caneco. Não é grande coisa, mas não. Como título. Não faz mal. Mas envolve quintas e o caneco. Bom, eu gosto daquelas histórias que podiam passar-se comigo se eu tivesse outras profissões. Por exemplo, criador de gado. Isto acontecia-me na Querias boa. ser? Gostavas de ser? Não, nem por isso, mas sei que o que aconteceu a este criador de gado iria acontecer no que eu fosse criador de gado. Isto passou-se na Nova Zelândia. Um homem tinha 1300 cabeças de gado. Pelo menos era o que ele achava que tinha. A dada altura decidiu contá-las e já só tinha 800. E ele não faz a mais pequena ideia sobre o que aconteceu às outras 500. Não sabe. Perdeu 500 vacas. É uma coisa que não se perde assim com muita facilidade, não é? Ele perdeu. Supõe-se que terão sido roubadas ao homem, mas ele não deu por nada. Ele desconfia que as 500 vacas terão sido levadas devagarinho. Provavelmente meia dúzia delas por dia. Como quem não quer a coisa. Isto é fascinante. Ou este criador de gado é de facto o homem mais distraído do mundo, ou estamos perante mestres do roubo. Porque não é fácil um tipo ser discreto a roubar 500 vacas. Não é fácil um tipo ser discreto a roubar uma vaca, quanto mais 500. Mas foi o que aconteceu. Mas tu repara, se for um processo moroso Sim. e tiras 5 num dia Sim, e depois tiras duas no 6 outro. Uma malta não vai percebendo, se tens 1300, não estás todos os dias a contar Sim. 1, 2, 3, 4. Mas obviamente, cada altura. Tens que contá-las, Tens não é? que Tens que contá-las, contá-las. Eu estou a imaginar o homem a olhar para a manada e a pensar: eu acho que me faltam aqui vacas. 2, 4, 6, 8, 10. 500 vacas. Roubaram-lhe 500 vacas. E eu tenho aqui uma informação interessante sobre gado vacum. Tu partilha, pá. Eu adoro vacas. Eu teria, na boa, uma no meu quintal na parede. Só por ter. Eu alimentava, não a iria comer, nem extrair-lhe leite. Era uma vaca de estimação. Era quase. Era Que uma nome é que vaca... lhe davas? Volare. Saiu-me agora. O que é que foi isso? Volar. Com uma canção italiana. Volare. Sim. As vacas na Índia são animais sagrados. Sagrados, não é? sim, ninguém lhes faz mal. Andam em liberdade e são bem tratadas e por vezes estão descansadamente deitadas nas estradas e os carros têm de as contornar. Pois bem, da Índia chega agora a notícia que diz que a partir deste momento as vacas têm de ter tiras refletoras nos cornos para evitar os acidentes que vão acontecendo à noite em zonas menos iluminadas. A Tem que ter o autocolante a dizer veículo longo. tem no rabo. A questão é que estas vacas não têm um responsável, não é? São vacas que andam em liberdade alegremente. Logo coloca-se a questão: quem põe? Qual é a competência? Quem põe os autocolantes refletores nas vacas? E eu gosto de pensar que são as próprias vacas que têm de ir a um guichê pedir. E bom dia, eu vim a pedir autocolantes refletores, vou precisar de 2. Só que não tem de ser as vacas. Isto é a mais recente competência da polícia local. São os polícias que têm de colar autocolantes refletores nos cornos das vacas. E acho que está a correr muito, muito bem. Vou continuar em ambiente de quintas e tenho que louvar os Correios da Islândia. Não, e bem faz como, sentido, porque hoje é quinta.
bem visto. E ainda é quinta e é o dia de mandar cartas, e isto vai fazer sentido com a história que aí vem. Os Correios da Islândia têm de ser elogiados, bem como a pessoa que quis enviar uma carta para umas pessoas na Islândia sem saber o nome das pessoas, nem o nome da rua onde elas moram. Eu tenho de louvar o carteiro e a pessoa que escreveu a carta, porque sem saber grande coisa qualquer um deles, a carta ainda assim chegou aos destinatários. E olhar para o envelope é maravilhoso. Ao contrário dos envelopes normais que têm escrito remetente e destinatário e códigos postais e essas coisas muito frias e habituais, o envelope tem escrito o seguinte, tudo isto escrito à mão com uma caneta tipo bico, uma caneta azul. Diz: país, Islândia, cidade, Budarladur, nome. Isto é para ir para uma quinta de cavalos onde vive um casal islandês dinamarquês que tem 3 filhos e uma data de ovelhas. Está escrito na carta. E no envelope está escrito ainda: a mulher trabalha num supermercado. Mas está no envelope? Está escrito no envelope em vez da morada? Sim, tudo isto está escrito no envelope. Isto e ainda um croquis. Tem um mapa do sítio pintado a lápis de cor, com um lago e umas estradas e uma marca à vermelha a dizer: é aqui, é aqui. E incrivelmente a carta chegou aos destinatários. O coisa vermelha é como se fosse aquele pioné. É o pioné. Aquele pioné do mapa. A carta chegou ao casal islandês dinamarquês dos 3 filhos e das ovelhas e dos cavalos, sem nome, nem morada, nem código postal, apenas com rabiscos e croquis e explicações. E eu acho isto bonito. E é bonito sobretudo no dia de hoje, que é o dia de escrever cartas. E a verdade é que nesta era de e-mails e de mensagens ainda há quem estimule a escrita de cartas. Eu percebi, por exemplo, que para rescindir contrato com uma empresa de alarmes, um e-mail não chegava. Eles disseram: vai ter de escrever uma carta. E eu percebo, eles estão a falar ao coração dos preguiçosos como eu. Por e-mail era fácil demais cancelar um serviço. Eles sabem que se as regras deles envolverem as pessoas darem-se ao trabalho de escrever uma carta, as possibilidades das pessoas não rescindirem os contratos serão muito maiores. Porque é escrever e meter no envelope, e meter os selos, e levantar o rabo do sofá, e ir à estação de correios. E portanto é engenhoso da parte de empresas. Mas eu já decidi que se é para escrever cartas, é para escrever cartas. Eu pretendo rescindir o meu contrato com esta empresa com uma carta a sério, manuscrita em papel pautado, com uma letra bonita, e a começar com: querida empresa de alarmes, espero que isto te encontre bem. Eu cá vou continuando com o alarme desligado desde que mudei de casa, mas a pagar todos os meses porque ainda não tinha tido tempo de escrever esta carta. O meu filho está bem, a Laurinda faz vestidos por medida. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: consoada em família tão boa que até arrepanha, deve ter em cima da mesa uma boa dose de lasanha. Bravo. Lamento o uso do verbo arrepanhar. Não, mas não pensei o Perfeito. suficiente em verbos que rimassem com lasanha. Foi o primeiro que me apareceu. Esta história é interessante porque mostra como as pessoas são absolutamente irracionais e inexplicáveis. E isso às vezes é interessante, outras vezes é só estranho. Que o diga a senhora que publicou a sua história, a história da melhor e mais elogiada refeição de sempre que ela cozinhou, no famoso grupo do Reddit que dá pelo nome de Am I the Asshole? Serei eu a besta? Porque ela ficou a pensar se é ela a besta. E eu digo já, eu acho que ela não é a besta. Não é. Quem conta isto é então uma mulher de 29 anos que convidou a família para ir lá à casa e fez o jantar. Fez uma lasanha, ok? Que toda a gente adorou. Lasanha com prato principal, acompanhada por um belo pão de alho, salada e no fim um suculento bolo de chocolate. Tudo perfeito, não é? O cunhado dela estava doido com a lasanha. Repetiu 2 vezes. E no fim da refeição, a irmã dela disse-lhe: pá, tu tens de me dizer qual é a receita desta lasanha, porque isto é o céu. O meu marido está doido com isto, eu também adorei, toda a gente adorou, eu quero saber como se faz. Ao que a irmã diz: epá, é simples, é uma lasanha vegan, em vez de carne tem lentilhas, em vez de queijo normal tem queijo à base de caju. E o marido da irmã, que se deliciou à grande com a lasanha e que declarou ser a melhor lasanha que comeu na vida, simplesmente explode: vegan! Queijo de caju! Lentilhas! O tipo que minutos antes se manifestava absolutamente deliciado com a lasanha estava agora aos gritos, como se lhe tivesse sido dado a comer, sei lá, o vírus ébola. Ele começou aos gritos a dizer: não é ético servir-nos esta comida sem nos avisares o que era. E ela a dizer: mas não gostaste? Tu gostaste? Mas ele completamente passado dos carretos. E não só isto, como a fúria estende-se aos restantes membros da família.
A irmã ficou do lado do marido a dizer: tu devias ter-nos avisado que não era lasanha a sério. Tu devias ter-nos avisado. A mãe também. E ela diz: todas estas pessoas sabem desde sempre que eu sou vegan e nunca iria cozinhar carne. Eu não escondi nada com malícia. Para mim, fazer uma lasanha vegan não é um assunto digno de fazer um comunicado. É normal, é a minha vida. Mas isto mostra como as pessoas têm a mente tão pequena e formatada. Minutos antes, todos estavam a dizer que era a melhor lasanha que tinham comido. Depois de saberem os ingredientes, parecia que todos queriam ir à casa de banho, levar 2 dedos à goela e expulsar aquilo do organismo o mais rapidamente possível antes de lhes crescesse uma cauda. Mal sabes tu o que é que o marido fez quando chegou a casa, não é? Ou que entrassem todos em combustão espontânea. As pessoas são muito ridículas. E ela, coitada, expôs esta história no tal grupo de Reddit para saber se era ela a besta nesta equação. Há logo uma pessoa que diz: tu não és a besta, eu como carne e não consigo perceber de todo estas pessoas. A comida deve saber bem. E se sabe bem, eu quero lá saber se é vegan ou não. Eu experimento tudo o que é servido e se gosto como. Só perceberia esse comportamento se alguém tivesse alergia a alguma coisa, o que não era o caso. Não era o caso. Aqui o caso pareceu-me que era apenas carnívoros com veganofobia. Deliciaram-se com o tipo de comida com que devem ter gozado todas as suas vidas e a mente entrou ali numa espécie de implosão. Aquilo implodiu. Outros comentários. Alguém diz: então estes idiotas vão à casa de uma pessoa vegan à espera de carne? São malucos. Outra pessoa diz: toda a gente adora comida vegan até o momento em que lhes dizemos que é comida vegan. Pronto, toda a gente está do lado dela. Eu tenho que vos dizer isto: o meu filho adora carne. E eu, no fundo, com a mesma falta de ética desta jovem, um dia fiz-lhe salsichas de proteína vegetal. E vou dizer a marca que se lixa, eram salsichas da marca Beyond Meat, ok? Que sabem, têm a consistência parece que é de salsichas igual, de porco. nunca provei, mas acho que essa marca é incrível. Sabe mesmo é incrível, é incrível. É feito com proteína de ervilha e aquilo é bom. E ele comeu e repetiu, adorou aquilo. E depois de ele ter comido o último pedaço, eu disse-lhe: tens consciência de um mês de carne? E ele diz: não. E eu mostrei-lhe a embalagem. E provando como é um jovem com mais sanidade mental do que estes adultos, não só ficou na boa com isso, como ficou feio e come daquilo com alegria. Portanto, se a comida vos sabe bem, abracem a comida. Claro. Quer dizer, abracem a comida, depois cuidado com as notas. E não se sintam menos homens por comer vegetais. Eu acho sinceramente que esta fobia é um fenómeno mais masculino. Foi o cunhado que levantou logo esta questão. Acho que vivemos numa era em que muitos homens têm muitas inseguranças com a sua masculinidade e acham que se comem proteína vegetal, perdem-na. Enfim, mas está mesmo relacionado não com isso, pachorra. porque se calhar ele sempre gozou e ele sentiu-se enganado, não é? Pois foi. Se calhar é. Mas soube-lhe muito bem e não lhe vai fazer mal. Claro! Porquê? Porquê irritar-se? A reação devia ser: olha. Sim, para quem não está habituado, até podia dizer: olha, mas a noite ficou estragada. Bom, sábado foi uma noite muito feliz. Eu adorei fazer uma mini edição desta rubrica e contar o meu conto de Natal nos jardins do Palácio Marquês de Pombal em Oeiras. Eu passo tantas vezes por aquele sítio e não vou lá vezes suficientes. Aquilo é lindo, aquele jardim. O palácio é espetacular. E as iluminações agora no Natal estão. Está um sonho aquilo, está perfeito. E estava um frio de rachar. Mas até o frio até isso, fez sentido nataliciamente. Claro. Okay? É claro que não para os desgraçados dos músicos, que incluíam os nossos queridos João Rato e Nuno Oliveira. Isto estava a ser terrível para eles. Tocar os instrumentos sem luvas, mas é impossível. Para tocar guitarras e teclados com luvas, não dá. O pessoal do coro, onde estavam as nossas Patrícias, ainda podiam usar luvas, mas eles estavam a gelar. Ainda assim fizeram todos um trabalho incrível. Belas canções de Natal, famílias inteiras felizes a assistir e a cantar e a dançar. E depois lá fui eu pelo meio para contar histórias bizarras de Natal e o meu tradicional conto de Natal sobre as minhas memórias familiares de Natal e o ritual natalício do meu pai. Um conto que eu chamei 11h45 da noite. Foi a primeira vez que eu contei aquela história ao vivo. Foi uma experiência com o seu quê de intenso, porque uma coisa foi gravar a história ali no estúdio do Mário Rui, claro, e sonorizar a coisa, etc. A outra é a crueza de contar aquelas memórias de pessoas e de momentos de quem eu tenho saudades ali em frente a uma série de pessoas. Estava muita gente, ele estava cheio. E portanto fui em modo: não vai chorar. E aguentaste? Não tenho nenhum problema em chorar, mas achei que o ambiente festivo era capaz de encravar um bocado se eu de repente ficasse ali. Exato. Embargado. Imagina tu durante um quarto de hora sem falar, só a chorar. E as pessoas, aquilo começava a ficar estranho. Mas pronto, emocionei-me, não nego, mas consegui, apesar de tudo, contar tudo de maneira fluida e não muito embargada, e as pessoas gostaram e foi bonito. E houve um momento incrível em que eu falo da minha avó Maria, a grande anfitriã das noites de Natal da minha infância, e todo o trabalho que ela tinha e da coisa que ela dizia sempre todos os anos, estafada daquela trabalheira toda. Ela dizia sempre: isto é a última vez, nunca mais. E nunca era, porque ela adorava aquilo. Mas quando eu falei disto,
Epá, as pessoas riram todas porque acho que toda a gente tem uma Toda a gente tem uma alvaria. sim, Diz estas coisas. consegue sim. a sua própria vida nisso. Bom, mas isto é O Homem que Mordeu o Cão. Tenho que trazer aqui uma das histórias que eu contei no sábado, no segmento Homem que Mordeu o Cão lá em Oeiras, e que arrancou valentes gargalhadas ao público. E eu adorei esta história. É uma história de Natal incrível que foi deixada no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. E já sabem que para fazer parte desta comunidade de troca de histórias bizarras, basta ir a reddit.com ou instalar a app do Reddit, procurar por HQMC. O ouvinte que mandou isto é anónimo, tem um daqueles nomes de Reddit marados, Palpitation Naive 6794. Estes nomes que o Reddit gera do nada são inacreditáveis. A história é magnífica. Vamos, Pedro, um pouco de música também. É uma história de Natal. Vamos voltar àquele ambiente natalício. Sou de uma aldeia perto de Lisboa, na Zona Oeste, e como em tudo nestes meios, o Natal é uma época sagrada e de família, e fazemos questão de passar todos juntos, quantos mais melhor. Quando a minha prima começou a namorar com aquele que é hoje o seu marido no Natal seguinte, e como tradição, os meus tios convidaram o namorado da minha prima e a minha prima para irem lá passar a noite de consoada connosco. Devíamos ser uns 25 naquela noite, que por acaso foi na casa de uma das minhas irmãs. Eles trouxeram 3 pessoas com eles: a minha prima e o namorado. Trouxeram os pais dele e um amigo, o Sr. Amílcar. Recebemos todos calorosamente, como é apanágio da nossa família, e passámos uma consoada santa com muita comida e bebida. Eram umas 2 da manhã quando cada família começou a ir para casa, e assim se passou mais um Natal. No ano seguinte, a mesma coisa. O Natal nesse ano era na minha casa, e então lá estou eu a receber a família, e chega o momento em que aparecem os pais do namorado da minha prima, desta vez sozinhos, e eu, como é normal, perguntei: então, Sr. Amílcar, este ano não vem? E foi aí que vi o olhar perdido do senhor e da senhora olhando para mim um bocado confusos, até que acabam por dizer: o Sr. Amílcar? Então, mas o Sr. Amílcar não é da vossa família? Como assim? Malta, Como assim? isto é ouro. Eis o que se passou. Contado por nosso ouvinte. Espera aí. Queremos ouvir tudo. Mas espera aí, como assim? Como assim? Quando os pais do namorado da minha prima, diz ele, foram o ano passado ao nosso Natal pela primeira vez, como não sabiam bem onde ficava a casa, deixaram o carro um bocado mais longe e foram a pé. Foi aí que passaram pelo Sr. Amílcar, que estava sentado numa paragem de autocarro. Por educação, os pais do namorado da minha prima disseram boa noite ao senhor. Ao que ele respondeu boa noite. E depois disse: então os senhores vão para onde? E eles responderam: então vamos jantar à casa do Sr. Carvalho. Ao que ele diz: então vou com vocês, pronto. Já ia para lá, seja como for. Essas pessoas que aparecem de repente em sítios E foi assim. e ninguém sabe muito bem onde é que essas pessoas vêm. Sim, sim. Faz-me lembrar outras histórias. E ele diz, e foi assim, sim, também me lembrei. E foi assim que passámos um Natal com o Sr. Amílcar no saudoso ano de 2004. Eu acho que todos nós temos um Sr. Amílcar na nossa vida. Até hoje, ninguém sabe quem é o Sr. Amílcar e de onde é o Sr. Amílcar. Pá. Mas o que é que ele disse durante a noite? O que é que ele contou? O que é que ele comeu? Eu não sei! Mas por isso gostaram dele, que no ano passado perguntaram: então o que é feito do Sr. Amílcar? Eu não sei. Não era da vossa família? Não. Mas que maravilha. Isso é lindo. Sim, senhor. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Ressonando e traindo, de olhos postos no céu estrelado. Let's go! Malta, eu ontem cometi uma falha imperdoável porque... Não, ontem foste rei, com aquela lista. Mas o nosso guia de coisas que não se podem dizer na intimidade acabou por devorar tudo, e algumas coisas ficaram por dizer, nomeadamente uma homenagem que eu queria prestar a uma das pessoas mais peculiares do sítio em que eu vivo, da Parede. E ele é nosso ouvinte, e eu estive com ele há uns dias, e eu acho que quem passar pela Parede e passar pela Praceta José Régio, não sei se alguém aqui neste estúdio faz ideia onde é que fica a Praceta José Régio. Não. É a praceta onde ficam, vou falar uma linguagem que Pedro Ribeiro gosta, restaurantes lendários da zona, como a Churrasqueira da Parede ou o Restaurante Califórnia. Já sei o que é. Sim. E deve ir lá um dia dar um olá a este senhor. O senhor chama-se Delfim Cardoso, tem 54 anos, e é difícil resumir este senhor numa rubrica, mas é um homem fascinante. Digamos apenas que é um astrónomo amador e um poeta, e que graças a ele e ao telescópio que ele tem lá montado na praça, eu e o meu filho já vimos estrelas e planetas com uma clareza tremenda, e ele explica, ele sabe do que fala. Mas ele vai falar todos os dias?
Vai todos os dias para lá. E ele aceita uma contribuição sempre numa caixinha que tem presa ao telescópio. Porquê? Porque ele investiu o que tem e o que não tem no telescópio para que fosse não apenas dele, mas de toda a vizinhança. Mas ele está ligado à lista de ontem. Toda a gente que passa ali para a praça. Não está, mas eu queria falar dele. Ok. E depois não deu. Mas é uma grande figura, o Delfim. Ainda lhe podem comprar os livros de poesia, sendo que num deles ele imagina-se como uma das personagens do filme Avatar e surge na capa todo azul. Há que dizer que na vida real ele não é azul, ok? Não tem de procurar um senhor azul na parede. Basta procurarem o senhor do telescópio na Praceta José Régio. De dia ele mostra-vos o sol. Eu nunca tinha visto o sol. Nunca tinhas visto o sol, coitado. A textura do sol. É que não é boa ideia olhar diretamente, sabe? Não. Mas portanto ele de dia mostra o sol e à noite mostra-vos planetas vários. Epá, e é incrível. É incrível. E ainda Mas ele está lá de que horas a que horas? Tem um horário? Ele mora ali, não é? Vai e estando. portanto de vez em quando vai estando. Sim. E pronto, e eu esqueci-me dos livros dele em casa, mas um dia destes ainda lerei Delfim Cardoso ao som de piano. Se um dia a Câmara de Cascais fizer um planetário, leva o nome desse senhor. Eu acho que sim. Por acaso. Planetário Delfim Cardoso. Fica aqui a ideia, sem dúvida. Bom, tenho histórias do crime. Esta passou-se em Andhra Pradesh, na Índia. Estamos a falar da Índia. Andhra Pradesh. Por acaso parece. Não era Hermínia Silva a fazer este dia, Anda Pacheco. Exato. Para que ele tocasse guitarra. Bom, aconteceu no passado dia 12 isto, e começa de forma sinistra. Um assaltante, Suri Babu de seu nome, tinha vigiado durante dias uma casa e os hábitos da família que lá vivia. O sacana. E o chefe de família, Reddy, era proprietário de uma bomba de gasolina e um tipo com dinheiro, e Suri sabia que ele deixava frequentemente dinheiro espalhado pela casa. E uma noite, dia 12, a meio da madrugada, Suri tentou a sua sorte. E era uma sorte grande, porque Reddy, o dono da casa, deixara dinheiro em cima da mesa de cabeceira. Uma daquelas situações boas demais para ser verdade. Só que era verdade mesmo. E então, pé ante pé, para não acordar ninguém, o assaltante Suri entra no quarto onde Reddy dorme e pega no dinheiro. E depois de pegar no dinheiro e de o guardar, ele decide não ir embora. Havia qualquer coisa, naquele quarto havia qualquer coisa onde o casal dormia que o impelia a ficar ali dentro um pouco mais. Estava confortável e quentinho. Que atrocidade iria Suri Babu cometer contra aquela família inocente? Não lhe chegava a levar o dinheiro, o que o mantinha ali dentro, com aquelas duas pessoas inocentes, Reddy e sua esposa, a dormir. O que o mantinha ali era o sacana do ar-condicionado. Estava tão fresquinho. Tem estado muito calor. Claro. Suri, o assaltante, achou que a temperatura estava tão boa e tem estado tanto calor por aquelas bandas, e ele ao mesmo tempo andava tão cansado de passar noites em claro a planear aquele assalto que descansou um bocadinho. Epá, era irresistível. E ele decidiu deitar-se também e dormir um bocadinho. Em conchinha com o dinheiro. Estava tão confortável, só que não se deitou na cama com o casal. Atenção, não se deitou na cama com o casal. Por quem o tomam? É um assaltante com noção das Não, coisas. até porque isso provocava calor, não é? Ele queria era fresquinho. Mas tinha ar-condicionado. Ele decidiu aninhar-se por baixo da cama e ficar a dormir por baixo do casal. Excelente. Ele percebeu que cabia ali e então ficou ali um bocadinho a passar pelas brasas. E assistiu a alguma coisa? Não. Incrível conforto do ar-condicionado. Eu acho isto fofo da parte dele, porque os assaltantes merecem também um bocadinho de sossego e fresquinho. Então não. Ora bem, como é que essa situação acaba? Acaba porque Reddy, o assaltado, acorda com um ressonar que não lhe era familiar. Bom. Isto não é a minha mulher, pensou ele. Não é. Daqueles que sai da Não é, alma. ela não ronca assim. Devia seguir o lendário aviso: se assaltares, não ressones. Claro. E então, com um tremendo sangue frio, ele percebeu o que se passava, bastou-lhe seguir de onde vinha o som e descobriu mesmo por baixo de si, debaixo da cama, um sujeito enroscado que nem um cãozinho. E sem fazer barulho, Reddy acariciou na cabeça e ligou para a polícia. Não, a parte da acariciar na cabeça eu inventei essa parte, ok? Mas podia ter sido. Achei que compunha o quadro zoomórfico dele parecer um cãozinho. Mas eu fui atrás. Estão surpreendidos? Vocês estão surpreendidos para eu saber o que significa zoomórfico? Atenção. Eu tenho alguma cultura. Eu estou aqui no Google já. Não parece, mas tenho. O assaltante Suri viria a acordar suavemente, com toques no corpo, e quando abre seus olhitos, boceja, espreguiça-se. E repara que tem uma série de polícias acocorados a olhar para ele. Mas foram fofinhos a acordá-lo. O meu pai é tão mais bruto, não é? E é meu pai. Mas ele também foi fofinho a dormir ali. Pois foi. Imagina, bom dia, dorminhoco.
Estás preso. Estás preso. Bom, e agora, a verdade pela voz inocente da petizada. Olhem o que aconteceu num lugar da América não especificado e com uma pessoa que decidiu manter o seu anonimato, mas que contou este episódio no site Kidspot, que é um site sobre pais e filhos. Steven, nome falso que ele arranjou para contar o sucedido, chega um dia à casa e mete conversa com a filha, que é uma pequena criança, e ele diz-lhe: então conta lá como é que foi o teu dia. E a miúda começa a contar. E eu sei que esta história está a parecer tão interessante como uma panqueca seca e árida. Mas vale a pena esperar um bocadinho. Vai valer a pena. A miúda está a contar como foi o dia dela e a da altura diz: e pronto, e quando cheguei a casa percebi que a mamãe não estava, mas vejo o vizinho a meter a cabeça e só a cabeça de fora da porta de casa dele, como se estivesse nu e não quisesse mostrar que estava, e disse: só um bocadinho que a tua mamãe está aqui e sai já. Bom. Foi assim que Steven percebeu que a mulher com quem era casada há 14 anos tinha um caso com o vizinho do lado. Andava a brincar Certo. aos detetives. Até isso, estava a jogar escondidas. Sim, sim. A mulher dele acabou por admitir que sim. Admitiu. Prontos ou não, aqui vou eu. No entanto, há que dizer que esta história dá uma reviravolta. Para já, ela jura que tudo o que aconteceu com o vizinho foram beijos e amassos e que nunca chegaram a vias de facto. Okay? Isso nem chega a ser traição. E o casal, o que se passou foi que o casal acabou por fazer sessões de terapia conjugal e consta que a coisa está a correr bem, pazes estão a ser feitas e ela vai voltar para casa. Agora a questão é: será que o vizinho ainda vive ali ao lado? Porque o ambiente vai ficar sempre tenso, não é? E o pai vai fazer todos os dias interrogatórios à filha. Bom, Exato, e a miúda não se vai esquecer desta história. Muito e atenção, provavelmente. dicas sobre ressonar. Há um casal, passamos de um casal que está junto há 14 anos e cujo casamento começou a estalar, para um casal que está junto há apenas 7 meses e estava tudo a correr bem, exceto num detalhe. Isto passa-se em Inglaterra. E o que se passa com Jason Lee e Charney Bright Penny, ele com 22 anos e ela com 19, é que ela ressona que nem uma besta. A sério, a miúda parece que é um anjo, mas tem o fosso dos infernos dentro dela. Tem a ronca do mal. Não há bela sem senão, não é? Ela tem rinite alérgica. E era um horror, era um horror. É maravilhoso porque eles estão efetivamente apaixonados um pelo outro, mas as noites costumavam ser terríveis. Não gozem com as pessoas que ressonam. Ninguém dormia. Mas atenção que eu tenho aqui uma dica que pode resolver a vida a toda a gente. Então, diz lá. Bom, antes de mais, ele não dormia porque acordava com o ressonar dela. Ela não dormia porque, em nome da sanidade mental dele, ele acabava a acordá-la. Até que finalmente ele conseguiu resolver o problema. Ele continua a acordar, mas descobriu uma maneira mais suave de a fazer parar de ressonar. Qual? Talvez antes de revelar seja giro citar a namorada Charney. Diz ela o seguinte: eu realmente comecei a acordar com a cara molhada, mas não percebia porquê. Sempre achei que era eu que me babava a dormir, mas ao mesmo tempo era estranho, porque acordava com zonas como o nariz e os olhos molhados. E a baba não chega à testa. E em princípio uma pessoa não se baba para cima, não é? A não ser que durma tipo morcego, pernas para o ar. E acorda com a testa molhada porque está a babar. Ao contrário. E foi então que ele revelou que a única maneira de a fazer parar de ressonar durante mais tempo é só isto: ele lambe-lhe a cara. Ele lambe-lhe a cara e ela para de ressonar. Pois. Ele diz que isto surgiu, nem sabe bem como. Foram inúmeras tentativas de parar o ressonar dela. Imagina as coisas que ele tentou antes. Sim. Portanto, há uma noite em que ele já está por tudo e desata a lamber-lhe a cara. Desatou a lamber-lhe a cara. Eu imagino, nem ele próprio já percebesse o que estava a acontecer por essa altura. Ele se calhar fez isso a sonhar, resultou e continuou. Olha, isto foi tem sido muito desespero. útil àquele ladrão da Índia. Pois era. Olha, eu costumo ressonar e não quero Pede ao que isso me Férias. aconteça. Não Não. Fera, avança. Não. Ele Queres que eu diga lambeu-a. ao mesmo à Rita? Não, só o Fé. Experimenta tu primeiro. Ele lambeu-a e ela sossegou durante mais tempo que o habitual. Agora ele fez isto uma coisa recorrente. O que se passa ali é: ela ressona, ele lambe-a. E são felizes. É o que importa, é que são felizes. Olha, pronto. E ela Resulta concorda bem. com isso? Ela diz que aceita, não dá por nada. Ela considera isto carinho. Amor. Convém de facto ela desmaquilhar-se todas as noites antes de deitar, porque aquilo é capaz de lhe fazer mal se ela está maquilhada, não é? Devia desconfiar porque ele está sempre na sala a ver os desenhos animados do Babar. Babar? Pedro. O Babar é um fenómeno não grande. E é o elefante Babar. Que memórias, hein? Aprende a tocar. A volta que ele foi dar. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias é uma oferta Homes Place. Deseja a todos boas festas e um 2015 com saúde. Título deste episódio: Chariots of Paios. Perceberam? É um notável jogo de palavras entre a percepção que eu tenho das minhas pernas
porque acho que se trata de dois paios gigantes e o título do filme Chariots of Fire, Momentos de Glória. Chariots of Paios. O cão. Era o único comentário que se impunha. Meus amigos, eu não sei o que é que me deu, mas fiz 10 km em 1h12. Foi uma experiência peras a corrida de São Silvestre. É certo que desde sábado que ando e que me agacho para apanhar coisas com a destreza de um indivíduo de 80 anos. Mas valeu a pena. Ontem de manhã foi pior. Ontem de manhã foi daquelas vezes em que eu conseguia ouvir várias partes do meu corpo a gritarem comigo, do género: mas tu estás louco, mas tu sabes quem és! As minhas barrigas das pernas urravam de dor. O meu joelho esquerdo, eu acho que o meu joelho esquerdo de facto chamou-me um nome qualquer. A sério, aquilo não era só dor. Eu creio que o meu joelho esquerdo estava francamente ofendido comigo. Mas foi fenomenal. O organizador da prova, o Hugo, ele tinha-nos dado um conselho sábio, a mim e à Ana. Ele disse: assim que for dada a partida, corram só durante 10 minutos, depois caminhem rápido 1 minuto, voltem a correr 3 minutos e vão alternando assim: correr 3 minutos, caminhar rápido 1, correr 3, caminhar. Sábio conselho, sem dúvida. Outro sábio conselho foi: façam uma boa gestão do esforço, não se esgotem logo no arranque a correr que nem uns loucos. E eu, claro que não, então eu fazia por mim fazia isto tudo a andar. Acontece o quê? Acontece que quando estamos no meio de uma multidão que, assim que é dado o sinal de partida, desata a correr como se não houvesse amanhã, não há hipótese, nós corremos com as pessoas. Eu nem percebia se estava a correr depressa ou devagar, eu estava a correr. Estava a correr, se calhar, depressa demais, tendo em conta que era o começo da corrida. E eu percebi que estava um tornado de velocidade quando reparei que a Ana tinha ficado para trás. E eu virei-me para trás e ela começa a dizer-me: estás a ir muito depressa! Mas eu sentia-me inspirado. Tu ultrapassaste a tua mulher? Eu sentia-me louco, Wanda! E os conselhos que nos deram funcionam claramente melhor quando não se está rodeado de uma quantidade de pessoas que não só estão de olho em nós, porque havia lá imensa gente simpática a gritar coisas do género: Ganda Nuno, parabéns pela força de vontade, vamos em frente, Marco! Não só estão de olho em nós, como é óbvio que nenhuma daquelas pessoas vai começar a caminhar ao fim de 10 minutos. A Ana e eu apercebemos-nos que parar de correr para começar a caminhar ao fim de 10 minutos ia ser demasiado humilhante. Aliás, eu na verdade ao fim de 10 minutos estava pronto para caminhar, eu queria lá saber. Só que a Ana diz-me: não vamos caminhar, vamos correr mais 10 minutos e caminhamos depois. E eu respondi: num misto de frustração e de vontade indomável de me superar. Eu respondi: porque a correr é difícil articular outro tipo de sílabas. É ótimo porque significa qualquer coisa e ao mesmo tempo dá para respirar. Se pensarem bem nisso, nós conseguimos respirar só com ahãs. Feitas as contas, foram poucos os momentos em que caminhei. E quando caminhei foram caminhadas curtas. Eu tentei que o máximo de tempo fosse feito a correr mais depressa, mais devagar, conforme me sentia mais valente ou mais estourado. Mas quem é que eu quero enganar? Estourado estava eu há que tempos. Mas aquilo é maravilhoso. As pessoas nos passeios a darem-me palavras de alento foi bonito. É que há que perceber uma coisa: eu tenho 43 anos e nunca em 43 anos corri tanto como nos últimos dias, entre os treinos e os 10 km a São Silvestre. Eu nunca corri tanto tempo seguido. E depois não eram só as pessoas nos passeios, era dentro da prova, o convívio com as pessoas e o sentido de humor delas. Aquilo é uma experiência humana que eu recomendo e com momentos surreais. Eu tirei várias selfies com pessoas durante a prova. Mas tiveste tempo para isso? Selfies a correr é das coisas mais surreais de sempre. Não te passa tudo desfocado, mas tudo desfocado. Tudo desfocado. A minha expressão pretende ser de alegria e simpatia para com as pessoas que quiseram tirar selfies comigo, mas na verdade é apenas de dor e horror. E há duas pessoas a quem eu tenho de agradecer, porque a dada altura eu senti que estava a empatar a velocidade jeitosa que a minha Ana consegue correr. E eu disse-lhe: vai em frente, não te prendas por mim. E ela não mais parou de correr. Quais caminhadas, quais que é. Ela correu o tempo todo. E a bem dizer, eu corri o tempo quase todo. Eu surpreendi-me a mim próprio. E de cada vez que eu pensava: tenho de andar, havia um lado em mim que gritava: corre, a Esparta, corre! E eu corria. Mas então houve duas pessoas que eu destaco entre as muitas que foram incrivelmente simpáticas nesta odisseia. Uma é o Vasco Dias. Eu soube o nome dele depois porque ele deixou-me mais tarde um recado no Facebook. Ele aparece-me de repente, qual anjo da guarda, enquanto estamos ali na Ribeira das Naus. E ele diz-me o seguinte: estou a ouvir os teus pés. E eu penso assim: temos maluco. Pronto, temos maluco. É uma coisa que se ouve bastante numa prova em que estão 10 manfios e manfias a correr. É pés, estamos a usá-los. Mas o conselho dele foi muito bom. Ele explicou-me que uma pessoa cansa-se muito menos se não deixar cair os pés no chão à bruta.
Então desatou a dar-me dicas em tempo recorde enquanto nós corríamos. Pés mais leves no chão, respira usando toda a capacidade dos pulmões, inspira, expira, endireita as costas, inclina o corpo ligeiramente para a frente. E eu só pensava, mas endireita as costas ou inclina o corpo, o que é que eu faço? E eu ia obedecendo a tudo. Eu obedecia tudo o que ele me dizia como se estivesse na tropa. E a dada altura ele diz, não, assim parece o Corcunda de Notre Dame. Foi hilariante, mas a dica foi boa. A outra pessoa foi o Ivo. Eu peço desculpa, não tenho o apelido dele, mas o Ivo apanhou-me na zona mais tramada do percurso, que foi já na volta para cima, na escalada para o Marquês de Pombal. Ora, todos nós, possivelmente, já fizemos a Avenida Liberdade a pé. Vocês já devem ter feito. Só que eu nunca tinha visto a Avenida Liberdade por aquele ângulo. Ou seja, de repente a Avenida da Liberdade parecia o Monte Everest. Porque a ideia era subir toda a Avenida Liberdade e depois dar a volta ao Marquês e descer a Avenida Liberdade. Subir a Avenida Liberdade a correr, meus amigos, é o maior inferno que eu já passei em toda a minha vida, porque o Marquês de Pombal parece sempre pequenino. Nunca mais se aproxima. O Marquês de Pombal nunca mais se aproxima. Em compensação, a descida da Avenida Liberdade é das coisas mais libertadoras de sempre. E eu acho que aí ganha uma velocidade absolutamente alucinante. Mas é que a subir, normalmente fazemos isso de carro, não é? Não temos ideia de que a correr aquilo custa um bocadinho mais, não é? Mas não te sentes orgulhoso? Eu sinto-me muito orgulhoso de mim próprio e quando passei a meta e vi o tempo que tinha feito, foi alucinante. É verdade que eu sentia que os meus pulmões estavam soltos dentro de mim e a dada altura eu pensei mesmo que os pulmões e o estômago tinham trocado de lugar. A sério, eu fiquei com a sensação de que o estômago estava aqui no peito e que os pulmões estavam quase a sair pelo rabo. Bonita imagem. Vais agora no ano novo continuar no running ou isto foi uma vez sem exemplo? Vou continuar. Isto não se pode parar. E lá está. Volto a frisar. O meu desafio é, durante 12 meses, convencer-vos a fazer a próxima. Não, já aqui te garanti que no próximo treino que fizeres com a Ana, eu junto-me a vocês. Muito bem. Avisem que eu vou lá. Outra coisa muito interessante foi eu e a Ana apadrinharmos a corrida dos miúdos, a chamada Corrida da Pequenada, que foi para ajudar a Maratona da Saúde, que é uma organização que angaria fundos para a investigação de doenças, neste caso foi a diabetes. E ver aqueles miúdos todos a correr também foi absolutamente alucinante. E há que fazer aqui grande elogio ao nosso Nuno Luz, que foi o DJ de serviço da prova. E eu acho que muito do empenho a dada altura teve a ver com o segundo que o Nuno Luz estava ali a pôr a todo o gás. Foi a São Silvestre dos Nunos. Foi claramente. Absoluto. Só que ele cansou-se menos. Pois, exato. Ele cansou-se menos. Ele não mexeu as perninhas. Agora, no dia seguinte, foi de facto incrível levantar-me da cama, porque as primeiras horas do dia foram todas feitas a gemer. Feliz, mas a gemer. E depois parecia que tudo. Depois era o meu filho: papá, dá-me ali aquilo que está ali. E eu: não, meu pequenito, que papá não se consegue mexer. Foi tremendo. Mas parabéns, Nuno. Mas obrigado. E quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas simpáticas, muitos ouvintes nossos com quem me cruzei naqueles 10 km e que nos ouvem todas as manhãs e que deram força para eu continuar. E sempre que eu abrandava a marcha um bocadinho, havia pessoas que eram quase insultuosas, tipo: vamos andar! Está bem, caramba, está bem! Tão bom! Está bem, eu vou mais depressa. Houve também alturas, tenho que confessar isto, em que as pessoas me diziam: vai, Marco, vai no passeio. E eu dizia: isto nunca mais acaba! O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: não tem título. Eu adorei. Não, sabem o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que a A5, hoje às 7 da manhã, estava com trânsito parado. Sim, como a greve dos comboios e a sexta-feira. E eu esqueci-me de facto desse pormenor. Olha, mas tu aplicaste tanta energia nesse não título que resultou. Pois foi. Eu sou brilhante, não é? Olha, mas a história desenvolveu o quê? Sabem que eu ontem o dia foi muito exigente.
Aliás, os últimos 2 dias foram muito exigentes com as filmagens do vídeo e tentar fazer um malabarismo entre as filmagens e os outros compromissos e buscar o meu filho à escola e portanto, o que aconteceu ontem foi que a dada altura eu estava a lembrar-me de uma conversa que tinha tido com alguém sem me lembrar se tinha tido a conversa realmente ou se tinha tido num sonho. E ainda estou na dúvida. Olha, tu podes estar a pifar. Posso. Não, eu sinto que já pifei. O Marco nasceu já quase a pifar. Já. Está pifado, nota bem. Eu estou pifado há muito tempo. Bom, a edição de hoje não tem qualquer interesse, devo dizer-vos, por isso vou. Bom dia. Não? Vou começar por dizer que hoje zarpo para o norte, onde vou estar o fim de semana todo a assinar livros das páginas infantis, páginas de livros infantis rejeitadas. Eu nunca acerto no Tenta título. acertar no título do teu livro. Páginas de livros infantis Isto rejeitadas. funciona melhor quando isso acontece. Sim. Portanto, hoje Era lindo o Marco. Então, estarei este fim de semana no norte a assinar as páginas do meu novo livro, Uma Aventura em Alvoramonte. Páginas de livros infantis rejeitadas. Aliás, convido. Não é nada que no meu estado atual não possa acontecer. Não é nada que não possa acontecer. Meu querido Vasco. Uma aventura É Alvoramonte. Mas existe, não existe? Esse não é um dos títulos da Isabel. É. Pois, claro. Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Claro. Ilustrações de Arlindo Fagundes. Espero que alguém nessas 6 autónomas leve um exemplar desse livro. Sim. Eu acho que toda a gente tem em casa Uma Aventura em Alvoramonte. Ora bem, mas deixa-me então só dizer que hoje às 21h30 estarei com a Marisa Silva, que fez as ilustrações incríveis deste livro, na FNAC do Mar Shopping. Depois amanhã às 16h30 na Casa Branca de Gramido, em Gondomar. E às 21h30 Onde? Gondomar. Onde? Casa Branca de Gramido. Onde é? É a Casa Branca, não é de Washington, é de Gramido. Bom. Que é onde? Ajuda-me aí. É Gondomar. Gondomar! Às 21h30 na FNAC Norte Shopping amanhã e depois no domingo às 16h30 na FNAC Leiria. Ninguém fica. Foi o homem que mordeu o cão. Bom dia. Vamos por partes. Hoje às 21h30 na FNAC Mar Shopping. Então, mas as histórias para hoje, estou ansioso para ver o. Bom, o que é que se passa? Isto é tudo um adiar. Claro. As histórias são fraquinhas. Não, eu ando para a grande alegria do meu filho, eu agora sou uma espécie de youtuber, não é? No sentido em que tenho uma coisa que acontece semanalmente no YouTube chamada A Cave do Marco. Por isso, eu estou a descobrir agora esse mundo em que algumas pessoas têm, de facto, milhões de visualizações e seguidores. Eu devo dizer, eu neste momento tenho perto de 11 mil seguidores e estou muito feliz com isso. Mas descobri 2 fenómenos fascinantes de influencers de YouTube. Eu adoro esta palavra, influencer, que é uma coisa que pessoas me dizem que eu sou. Mas a verdade é que eu acho que ninguém no seu perfeito juízo devia deixar-se influenciar por mim, porque sou um tipo que esquece tudo e que usa calças rotas na virilha. Mas pronto, tudo bem. Quero falar-vos então dos mais inacreditáveis influencers que descobri. Um deles é o Ryan, que é um jovem youtuber americano que tem o canal As Críticas de Brinquedos do Ryan, onde ele tem o emprego de sonho para crianças da idade dele, 7 anos, e para crianças com mais 40 anos que a idade dele, 47. Eu fazia na boa um canal de YouTube de avaliações de brinquedos. Eu desde que vi o filme Big, do Tom Hanks, na minha juventude, que o meu emprego de sonho é ser criativo numa empresa de brinquedos. Adorava. Se alguém me quiser contratar, acho que ainda consigo juntar isso nos meus dias. Nem que seja 5 minutos disso. Bom, o que se passa é que o pequeno Ryan, 7 anos de idade, com o canal de YouTube que tem, 7 anos, reparem, 7 anos de idade, ele está a ganhar 19 milhões de euros por ano. Desculpa! 19 milhões de euros por ano. Ele tem 7 anos. 7 anos. Tudo o que ele faz para isso é experimentar e avaliar brinquedos. Se eu tenho inveja, tenho lá inveja do sacana do garoto. O Ryan tem 18 milhões de seguidores. 18 milhões, e a verdade é que as coisas que ele diz têm genuíno impacto na indústria dos brinquedos. Este sim é um influenciador. E cada publicação rende-lhe chuva de guito e toneladas de brinquedos de graça. Que vão para os pais, não é? O guito sim. Especialmente os pais dão-lhe os brinquedos e é tipo, todo contente com os brinquedos. Mete na conta. Os pais vão comigo ao pediatra e dizem ao pediatra: há a forma do miúdo não crescer. Não crescer. Ok? Exatamente. É parado, é ficar Exatamente. aqui no set. Sim, Está bem? sim. É uma coisa que os pais dizem muito, mas aqui tem outro sentido. Não cresças. Não cresças. Mas não é uma coisa querida, é uma questão de investimento. Não, neste caso é com cifrões nos olhos. Não cresças. Bom, se acham isto incrível, têm de conhecer o caso de Ralphie
O Oplington, que é um o Ryan tem 7 anos. O pequenito Ralph, garoto inglês, é um influencer com 1 ano de idade. Com 1 ano? Tem 1 ano de idade. 12 meses de vida foram suficientes para ele empochar uma quantidade de produtos grátis no valor de mais de 11 mil euros. Portanto, isto dá cerca de 1000 e poucos euros por mês para uma criança de 1 ano. E há marcas doidas para que o bebê use produtos seus. E tudo começou com a ideia dos pais de registar o crescimento do bebê e partilhá-lo com a família. Foi essa a ideia inicial. De repente perderam o controle da situação. A notícia que eu li tem o parágrafo final mais inquietante da história. E diz assim, e passo a citar: agora, os pais já pensam em ter um segundo filho para substituir, entre aspas, Ralphie, que está prestes a ficar demasiado velho para o mercado dos influenciadores bebés. Isto é maravilhoso. Epá, sim. Eu ainda sou do tempo em que as pessoas tinham filhos. Porque sim, pronto. Porque E sabes o que é isso? atenção que ele está a crescer. Ele com 2 anos. Isso é aquele síndrome de Tarzan da Choque all Pois é, over pois again, é, não é? claro. Pois é, criança, já tens 11 anos, já estás muito velho para Sim, estar aqui sim, no sim, Zona da sim. Choque. Devia existir crianças bonsai para estes pais. Não é? Que eles iam aparando aqui e ali. E estavam sempre pequenitos. Pois é. Já acabou? Já acabou. Eu, como vos disse, não tinha nada especial hoje. No entanto. Não, mas havia muito poucas notícias de jeito. Mas, portanto, Não, mas está bem. eu estou muito cansado e preciso de amor. E, portanto, digo às pessoas para irem hoje às 21h30 à FNAC Mar Shopping, Matosinhos. Olha, já agora vai tu também, não é? E... Aparece lá sim, também. sim, Vais sim, aparecer? sim, sim. Tens que aparecer. E não te enganes no nome do Sim. livro, por favor. É pá, Na mas alguém que, apresentação. leva, alguém que leva uma aventura em Evermonte para o Nuno assinar. sim. Por amor de Deus, façam favor. isso. Façam isso. Páginas de livro infantis E tens que assinar, Nuno. rejeitadas. Sim, Tens que sim, sim, assinar. sim. Tens que assinar. Sim, sim. Mas se calhar não preciso de fazer bonecos, porque a Marisa faz bonecos. Portanto, eu só tenho que pôr o meu nome, se calhar. Não, faz. Escuta. Desenha. Isso. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: gatão, que até parecia drogado. É lá. Fiquei no gatão. Bom, antes de mais, este foi o primeiro fim de semana de. O gatão é um rosé, não é? É, por acaso é um rosé. É um rosé. É um rosé. É Que verdade. tinha lá, é daquelas coisas que eu... Mas era um gato das botas, não é? Era. Pois, E E isso, tinha isso. no rótulo da garrafa uma Sim. coisa que me fascinava quando era miúdo, que era, tinha uma coisa infinita. Pois tinha, que era a garrafa com o gatão, e o gatão estava dentro da garrafa com outra garrafa e outra garrafa e outra garrafa. É verdade. Eu sabia que tu me entendias. É verdade. Mas ainda existe, Eu não sempre adorei existe. isso. Vocês estão a falar no passado, eu acho que ainda existe. Eu acho que existe, eu acho que existe o gatão. E acho que ainda é um best-seller no que toca aos rosés. Gatão! Bom, Já chega de falar de mim, continua, Nuno. este foi o primeiro fim de semana de existência do jogo de tabuleiro do Homem que Mordeu o Cão, também conhecido como O Homem que Mordeu o Cão, o Party Game. Espera aí, desculpa, diz que gatão é verde, não é rosé. É verde. Não, o gatão é verde, não é Diz rosé. que acabou-se uma mensagem no meu a dizer: é verde, seu tosco. Peraí, qual é aquele rosé famoso? É o Mateus. É o Mateus. É o Mateus. É o Mateus. Rosé. É o Claro. Mateus. Mas não interessa, vamos passar à frente que eu estou aqui. Eu a fazer adorava ser uma da família demonstração. Rosé. Obrigado, Val. Ter um filho. Seu bêbado. Hã? Adorava ser da família Rosé e ter um filho e chamar-lhe Mateus. Mateus Rosé. É incrível. Bem. Pronto, eu estou aqui a mostrar a capa incrível do jogo do Homem que Mordeu o Cão. É isso, é isso. É uma caixa que chama muito. Dá-me nas vistas. Parece Tem que umas grita com a cores pessoa. incríveis, tem um amarelo É isso. vivo, depois do lado é rosa, choque, e verde, e azul e vermelho. Um abraço ao César Vieira. Abraço, César. Criou o design disto tudo. Mas é incrível que muita gente já comprou isto, e durante o fim de semana houve pessoas a partilhar no Instagram fotografias das suas noites de jogo com os amigos e a dizer que foi uma galhofa. E eu fiquei muito feliz por isso. E já agora vale a pena dizer que a ideia do jogo do Homem que Mordeu o Cão é que seja uma experiência de partilha de parvoíce. E por isso, a todas as pessoas que já têm o jogo, partilhem nas redes as notícias mais bizarras que vos saírem nas cartas. Nas redes há um hashtag que é HQMCJogo. Já há quem tenha feito isso, já saíram coisas verdadeiramente grotescas. O meu sonho é ver vídeos de pessoas a narrar as notícias a partir das cartas que lhes saíram. e por Imagina isso um façam o favor jantar de fazer de isso. Natal com a família. É isso, há muita gente que está a investir nisto para o jantar de Natal. Mas pode ser horrível. Pois claro. No jantar, porque o jogo não é bem para crianças, ok? Sim. Podem sair combinações de cartas que são um bocado complicadas para Quando as crianças. crianças já estiverem a Sabes dormir. Mas, Eu prefiro mas- pensar que podem ser combinações de cartas que vão tornar jantares de Natal inesquecíveis. Pois vão. Pois Tu vão. lembras-te daquela vez, em 2019, que uma freira... Não, se calhar não vamos por aí. É melhor não, é? Mas estão planeadas expansões. Há uma versão para crianças que está a ser preparada, porque acho que pode ser um exercício criativo muito giro verdade. para os miúdos. Mas é muito giro porque é muito giro pensar que este jogo começou há
uns meses, eu e o meu filho a recortar cartolinas na mesa da nossa sala e agora é um jogo a sério nas lojas e, portanto, ver no Instagram pessoas a jogar isto nas suas casas com os amigos é uma sensação muito gostosa, é muito gostosa. Comovido. Deixa, em particular. Eu já estou habituado quando há um livro, as pessoas depois compram um livro e às vezes fotografam um livro, mas neste caso, ter sido uma experiência tão pessoal, eu e o Pedro ali a recortar e de repente a ideia a nascer ali na mesa está a ser muito giro ver isto. É quase como dar à luz. É isso. Mas dar à luz um filho que de repente é de toda a gente, está nas casas de toda a gente. O que é que tu achas? Sim. No Christmas in the Night. Queres Sim. ver? Ok. A orquestra. Pode ser muito a embaraçoso. orquestra toca isto. Sim. E A vocês orquestra fazem toca lá Sacamos o jogo. cartas. E tu vais sacar cartas. Meu Deus. Ok? E Pode ser horrível. seja qual for a combinação, vais ter que justificar. Vou ter que defender. Vou ter que Ok. Por favor. É um Ok. exercício giro. Sendo que eu é que escolho quais as cartas que lá estão no baralho. Posso? Ok, claro que Posso? sim, Vasco, claro. Pode ser ou não? Pode. Disseste na rádio, está Vamos a Tens a isso. certeza, Está não é? feito. Vamos a isso. O Homem que Mordeu o Cão, o Party Game, está à venda nas lojas da especialidade. Em breve vai haver sessões de apresentação em algumas FNACs. Parece que se impõe também fazer um vídeo tutorial. Dizem-me que hoje em dia é uma coisa essencial para se perceber a mecânica de um jogo. Quem me diz isto? A juventude. Nós no nosso tempo tínhamos de ler as folhas. É verdade. Tínhamos as folhas de instruções, nos lixávamos, não tínhamos YouTube, não tínhamos nada. Tínhamos uma ardósia. Tínhamos Marco. uma ardósia. Marco, deixa-me tentar adivinhar uma coisa. Era uma ardósia. Deixa-me tentar. Eu era esta criança que vou tentar agora explicar. Sim. Que era quando jogavas com amigos. Vamos jogar aquele jogo. Yay! Vais sacar o jogo, abres a caixa e toda a gente quer jogar. E eu era a criança que dizia: não, primeiro temos que ler as instruções. Exato. E temos lias em voz alta. Claro! Óbvio! Coitados dos claro. amigos do Vasco. Mas vamos jogar como a gente gosta. Não! Há instruções. Alguém teve trabalho a escrever as instruções. Pequeno ditador. É isso. Bom, já ouvimos histórias sobre traficantes de droga que a transportam onde o sol não brilha. Já é um clássico e, sinceramente, eu não sei porque é que traficantes de droga ainda o fazem, porque é incómodo. Já se sabe que vai ser encontrado. Uma abordagem mais imaginativa ao transporte de drogas acabou por ser a desta senhora americana de um sítio da América chamado Flippin. Eu não sabia que havia um sítio chamado Flippin. Flippin fica no Arkansas. Flippin, Arkansas. A polícia parou esta senhora numa operação de rotina no trânsito e, certo, a senhora tinha um ar meio excêntrico. Eu vi fotografias, ela tinha um vestido com um padrão algo psicadélico, mas a dada altura a polícia repara num acessório de moda da senhora bastante suspeito, que era o laçarote que ela tinha no cabelo e que era nada mais nada menos do que um saquinho de metanfetaminas apertado ao meio por um elástico. É uma opção de moda. Eu gosto de pensar que ela olhou ao espelho e disse: nunca na vida me vão descobrir. Que gatona. Isto engana toda a gente. Parece que ela foi muito rápida. Quando ela percebeu que ia ser mandada parar pela polícia, fez aquilo em tempo recorde, meteu aquilo no cabelo. De facto, parece um lacinho, tirando o facto de parecer também, sobretudo quando visto de perto, um saquinho de droga, apertado a meio por um elástico. Mas eu acho que ela merece pontos pela tentativa. Claramente esta senhora optou pelo método escondido à vista, que às vezes resulta. Exato. Porque são raras as pessoas que irão pensar: espera aí, aquele laço parece uma saqueta de droga amarrada a meio por um elástico, mas não pode ser. Mas este polícia percebeu o que era e a senhora, quando confrontada com a descoberta, disse o clássico: não é meu, não faço ideia como é que foi aí parar. Eu acho que esta é daquelas coisas que é obrigatório dizer, não é? Claro. Tens que dizer, não vais dizer: peço imensa desculpa, de facto fui eu que fiz isso. E também já tem sido dita por traficantes que são confrontados com o facto de terem saquetas de droga metidas onde o sol não brilha. Ainda é mais difícil. Já contámos aqui histórias, não faço ideia como é que foi parar. Eu gosto de pensar que ainda assim é uma pequena. Mas gosto de pensar que há uma pequena percentagem que está a falar a verdade, que não sabe de facto como é que aquilo foi ali parar. Mas aí pode ser um E que acidente. pagam pelos Na outros. cabeça, não. Pois. Em princípio. Pois Quer é. dizer, até onde o sol não brilha, ser um acidente, quer ser, não é? Sim. Não sei. Estava a dormir quando acordei. Quando olha. acordei, Na China, sentei-me num banco de jardim e olha. Na China, um gato chamado Xiaopi teve de levar glucose. Deixa-me só dizer que esta edição está com os melhores números de sempre, não é? Teve de levar glucose por via intravenosa após um esgotamento. Os gatos também têm esgotamentos. É incrível isto. Passou-se num hotel para animais de estimação. Os donos do gato, o senhor e a senhora Zhao, deixaram-no neste reputado hotel para animais, na província de Guangdong. O problema é que, no fim da hora do expediente, o staff do hotel deixou Xiaopi à solta. E não há a partida nada invulgar nisto. Parece que é política do hotel deixar os gatos fora de gaiolas ou de jaulas, passeando livremente. Mas no caso de Xiaopi, não devia ter acontecido. E os donos tinham avisado o pessoal do hotel que o gato não estava esterilizado. Mas aparentemente o staff do hotel esqueceu-se desse detalhe ao fim do dia. E então no dia seguinte perceberam que o gato, durante a noite, fez louco amor, não com uma, não com duas, não com três, não com quatro, mas pelo menos com 5 fêmeas hospedadas no hotel. O gato nunca deve ter experimentado aquilo na vida dele,
tirou a barriga de misérias para a vida inteira. Naquela E está muito melhor. De manhã estava literalmente caído para o lado. Estava com o açúcar em baixo. Mas atenção, a fora um cigarrinho. Mas foi isso, não é? Claro. Tanto o staff do hotel como o casal dos donos do gato comprovou o sucedido através das gravações das câmaras de segurança. Aquilo é pornografia para felinos. Gosto de pensar o gato, estou assim meio assado. Sim. A notícia que aqui tenho cita o dono do gato, o Sr. Zau, que diz, e passo a citar: entre as 10h40 da noite e as 5 da manhã, o meu gato acasalou com 5 gatas e estas são as que são apanhadas pelas câmaras, porque supõe-se que possa ter visitado outras. Há a suspeita de que podem ter sido mais do que 5 gatas. Isto agora é um sarilho gigante, porque várias das gatas não estavam esterilizadas e agora os donos delas queixam-se de que não queriam ter bebés, a não ser alguns que sabem quanto pode valer uma cria desta raça de gato, porque o Xiaopi é o Russian Blue, que é uma raça de gato rara e cara, e alguns destes bichos são vendidos por mais de 1000 euros. Mas alheio a todas essas negociações está o gato Xiaopi. Meu Deus, como ele espalhou a semente. E vai assumir as suas responsabilidades enquanto vai. Claro que sim. Ao raiar da aurora estava desmaiado de exaustão, mas estava feliz, claro. Estava feliz. Com um sorriso. Tive uma grande noite. O gato é muito giro porque é um gato gordo, é daqueles que parece o Garfield, mas assim em cinzento, quase azul. E com muita energia. Sim. Quer dizer, agora tens de dar um tempinho. Todas as fotografias que eles mostram do gato, ele está assim de papo para o ar, com os olhos semicerrados, está assim tipo. É o maior. O Xiaopi. Ganda Xiaopi. Olha, o nosso ouvinte Tiago Souza, acho que é Tiago Souza, sim senhor, enviou o seguinte WhatsApp dizendo: o gato para o ano quer ir outra vez para esse hotel de férias. Quer, claro que sim. Quer não. Rádio Comercial 9 e 1. Não sei se vocês já tiveram a ocasião de ver, não digo ver, mas ouvir gatos a acasalar. Não. Marco, é uma os teus fetiches. Mas é uma experiência que pode ser muito violenta. Não os tragas para aqui. Atenção, eu tive gatos durante muito tempo, eu sei como é que é. É muito. É o não acontecimento. Não é bem um não acontecimento. Deixa-me só, já são 9 e 1, mas. Não, estamos todos a aprender. Não, a Ana Lucas está ali. Aliás, tudo o que tu disseres, ela vai incluir nas notícias. Sim. A minha cunhada, a dada altura, quis que a gata dela. Alguém tinha que procriar com alguém. Tinha que procriar com alguém, ok? E então juntaram um gato e uma gata na nossa casa, num quarto, para que acontecesse a magia entre eles. Puseram musiquinha, umas velinhas, o ambiente certo. E de facto aconteceu, mas aquilo foi épico. Meu Deus. E de facto nasceram gatos muito fofinhos, é verdade. Nasceram gatos muito fofinhos, mas o gato saiu de lá, o macho saiu de lá com o olho mandado abaixo. Pronto. Coisas que acontecem. Mas pronto, tudo acabou em bem. Está tudo boa saúde, gatos, gatas, bebés. E tu emprestas sempre o quarto para. Por falar nisso, depois lembra-me. Uma vez só, é uma vez. Portanto, o gato ficou como? Com o olho mandado abaixo. Sim. Depois lembra-me de contar uma história que aconteceu em Torremolinos. Manhãs da Comercial, bom dia, faltam 12 para as 10. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: eu por dentro até brilho, mas as tartarugas não sabem disso porque já fugiram. Isto não é bem um título, parece assim um desvario de uma pessoa que enlouqueceu. Que enlouqueceu, sim, não queria dizer, mas parecia assim. Uma senhora chinesa vai a Bangkok. Sabem como é que ela vai? Como? Pacatamente. E nisto dizem-lhe: minha senhora, vamos ter de lhe fazer uma colonoscopia. Quê? Isto é um começo de história bizarro e talvez assuste algumas pessoas que estão neste momento a preparar-se para viajar até Bangkok. No entanto, devo dizer que isto não é uma tradição local. Eles não fazem isto a toda a gente que aterra naquele lugar. Não é o equivalente de Bangkok ao copinho de vinho do Porto, que se serve quando se vai ao Porto. Uma colonoscopia. Não, já vamos perceber o porquê desta gentil oferta. Eles fizeram realmente a colonoscopia à senhora e nisto sacam-lhe do intestino grosso nada mais nada menos do que um diamante avaliado em quase 270 mil euros. É lá. A mulher era suspeita de ter roubado diamante de uma feira de joias e de o ter engolido. Várias técnicas foram usadas para tentar que o diamante saísse, incluindo laxante,
mas teve de ser extraído de uma forma mais invasiva. Agora, a mulher e o cúmplice arriscam-se a uma pena de cadeia de 3 anos. Eu acho que uma colonoscopia para extrair um diamante do intestino grosso parece-me castigo suficiente. Eu deixava a coisa assim. Mas eu sou um coração mole. Sou um coração mole, ao contrário do diamante. Não devia de facto ser fácil expelir um diamante de forma natural. A dor agreste. Mas isto não é novo e até já foi feito de maneira mais espetacular. Em 2012, a polícia sul-africana prendeu um sujeito de 25 anos que tinha engolido 220 diamantes. 220 diamantes? 220. Numa tentativa de os contrabandear. Isto faz muito má digestão, acho eu. Faz. Pesa um bocadinho. Eu teria engolido 220 diamantes e um compensa. É o melhor é juntar os dois, de facto. Não é? É isso. E este senhor acabou por dar nas vistas, porque, de facto, parecendo não 220 diamantes, pesa um bocadinho. Mas as entranhas do homem deviam estar lindas. Lindas e cintilantes. Bom, selfies. Cada vez embirro mais com as selfies. Acho que por esta altura já todos estamos conscientes de que as selfies são um claro sinal do fim do mundo, do fim da civilização tal como a conhecemos, porque estamos todos obcecados em sacar imagens de nós próprios e ansiamos que as outras pessoas façam um gosto em nós. E eu contra mim falo. Estamos perdidos. Perdidos. Absolutamente perdidos. Agora, para além de ser o fim da nossa civilização, as estuporadas das selfies podem contribuir para a extinção das espécies. Isto é ridículo, mas é real. E passo a explicar. Todos os anos, para esta altura, na Costa Rica, uma quantidade insana de tartarugas chega pacatamente do mar. Lá está, pacatamente também. Pacatamente, as tartarugas é mesmo pacatamente, não é? Não tem outra maneira de mexer. E instalam-se em terra para pôr ovos. A cada ano que passa, a tarefa das tartarugas tem ficado mais e mais complicada, mas este ano bateram-se recordes de palermice. Porque à espera das pobres criaturas na praia estavam centenas e centenas de turistas, munidos de telemóveis, loucamente tirando selfies com as tartarugas, alguns deles sentando as suas crianças nas carapaças das desgraçadas das tartarugas, que só queriam algum sossego para pôr os ovos. A humanidade absolutamente nas tintas para o bem-estar das tartarugas. O que é que se passa com as pessoas? E para os tristes, muito agressivo. É incrível. São uma espécie em extinção e aquele pessoal todo não descansou enquanto não afugentou as tartarugas com uma das sessões mais dementes e intermináveis de selfies da história. E o resultado é este. Muitas tartarugas, sem pachorra para aquilo, voltaram para o mar sem pôr os ovos, só para fugir do ataque das selfies. O que é triste como ao raio. E é isso que eu tento explicar às pessoas quando querem tirar selfies comigo. Muitas vezes fazem isso quando eu me preparo para pôr ovos. É? Não, É muito chato. E largas aquela baba como as próprias tartarugas? Não. Claro. Não. Comigo E podem tirar. os teus ovinhos são tipo mais assim, tipo galinha ou ganso? São aqueles assim maiores? Não, é galinha, é galinha. É galinha. Porque me tomas. Mas não, comigo podem tirar Obrigado selfies. pela imagem. Tirem selfies comigo, deixem as tartarugas em paz. Em termos de aspecto da cara, não é muito diferente. Lá estás tu. Somos ambos Está bem, mas bonitos. põe as tartarugas a fazer uma prova de 10 km. Pois é verdade. E vais ver. Não vão Se lá. calhar fazem, mas demoram anos. Exatamente, elas fazem. Há uma que está a fazer desde 1971. Olha, deixa-me só dizer uma coisa importantíssima que ficou por dizer sobre a corrida do Tejo. Que fiz no passado. Mas há ainda algo para dizer. Há uma coisa para dizer. Então diz lá. A dada altura da corrida. A palavra é Não. A da altura da corrida eu conheci uma pessoa incrível, uma senhora brasileira super simpática. Mas dá também para fazer correr. amizades durante as corridas? Dá para fazer, isto é incrível. Eu não falo consigo com falar. imensas pessoas, quer dizer, falam mais as pessoas comigo. Pois é eu isso. respondo tipo. Exato. A da altura da corrida conheci então esta senhora brasileira super simpática, também a correr, e ela diz-me: Nuno, você nunca mais vai esquecer o meu nome. E é mesmo o meu nome que a minha mãe me deu, não é um nome falso, é autêntico. Meus amigos, ela aponta para o papel que tinha, como boa parte dos participantes, aplicado na camisola, com o nome dela. E o nome dela é oficialmente o melhor nome de sempre da história. Aquela senhora chamava-se Joana d'Arc Chouriço. Espera aí. Juro. Joana d'Arc Chouriço. Chouriço assado, no fundo. Chouriço. Péssimo. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Péssimo. Foi péssimo. Chouriço é o apelido de família. O primeiro nome, Joana d'Arc, diz ela, tudo isto a correr, ela contou-me isto a correr, foi-lhe dado pela mãe em bebê, porque ela foi dada como morta, milagrosamente, quando toda a gente julgava que tinha morrido, acordou e chorou, e agora está viva. E a mãe decidiu chamar-lhe Joana d'Arc. Joana d'Arc Chouriço. Já estou com a Wanda. Então, mas Melhor dá nome para ter sempre. essas conversas enquanto estás a correr 10 km. Custa muito, mas consegue-se conversar. Consegue-se Eu conversar. gostava muito que hoje, pais que hoje venham a ter um filho ou uma filha, pensassem nesta dinâmica. E dessem exatamente à criança Figuras históricas relacionadas. um cruzamento entre figura histórica e um enchido. Sim. Ok? Afonso Henriques Farinheira. Por exemplo, não é? Sim. Na colia há um chouriço de sangue. Porque não? Não é? Magnífico.
Magnífico. O Marquês de Pombal Olheira. Olha, grande Marquês de nome. Pombal Alheira. Napoleão Paio. Olha. Napoleão Paio, sou bem. O homem que mordeu o cão. Vamos a isto, vamos à edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco. Título deste episódio, Nuno. Se conduzir com umas lados ao acordar, ao som de um obeso a cantar. Bom, nem falámos, eu tenho aí uns sons para pôr. Ótimo. Mas. Está bem, está bem. Fazes-me sinal. Palavra do dia. Vou descrever num papel a ordem deles. Tá bem. E entretanto os meus colegas preenchem este silêncio com coisas divertidas. Eu vi um sapo. Tananana, um belo sapo tananana, estava a papar. Realmente um bom jantar. Já está. Já está. Ora bem, eu creio que boa parte dos estudos que nós divulgamos aqui surgem de vontades dos cientistas que os levam a cabo em sustentar manias deles. Ninguém me tira isso da cabeça. E parece-me claramente este caso. Há um cientista da Universidade de Kyorin, em Tóquio, no Japão, que diz que comer gelados ao pequeno almoço faz as pessoas mais inteligentes. Sim. De certeza que. O que é que esse artista diz quando chega a casa? Olá. Ah, giro. Bom. Só para vocês verem. Sim, e estou aqui a pensar num outro Não trocadilho, é? espera. Vai sair, vai sair, vai sair. Começa com cenas? Não. Ele, esse cientista, esse mesmo cientista. Tem um primo italiano chamado Santini? Não, tem uma. tem uma filha que ainda não fez 18 anos e que está sempre a cair. E ele diz: a menor quina. Quina não é bem cair, é mais falecer, não é? Tão mal. Oh, Nuno, continua. Continua, exato. Que mais marcas de lados é que há? Não, eu dizer, Pensa numa macaco quando de dor. ela cai, Nós quando chegamos ela lá. cai, carte de dor? Não Vamos parar. Bom, eu acho que claramente estamos perante o caso de um homem que queria comer gelados ao pequeno almoço e então fez este estudo, fez um estudo sobre isso. Nada contra, eu estou pronto para lamber o bom creme diariamente pela fresca. Mas, diz o Dr. Yoshihiko Koga, Yoshihiko Koga, Famosíssimo. que ele observou a rapidez das pessoas que comiam gelados logo após o acordar. Essas pessoas resolviam exercícios no computador com tremenda velocidade. Já as pessoas que não comem gelados, lentíssimas e muito menos hábeis, diz o estudo. Por isso, queremos aqui uma arca frigorífica repleta de gelataria aqui no estúdio, porque queremos melhorar o nosso rendimento. Tudo pelos ouvintes. Tudo pelos ouvintes. Estás a anotar, Pedro? Estás a anotar estas reivindicações? Tudo pelos ouvintes, incluindo Vianeta. Eu peço desculpa pela publicidade, mas eu sou fã daqueles lá. Desculpa. É um clássico, é um clássico. É um clássico. Nem precisava ter aqueles radiodinhos todos no creme. Podia ser mais simples. Uma tira de gelado, uma tira de chocolate, uma tira de gelado, uma tira de chocolate para aí fora. Quando era mais novo, via. Há muito tempo. Eu via a neta, agora já não. Continua. Não vês há algum tempo, não é? A neta. A neta dos A hábitos? neta. Ok, porque ela, já não vês tanto porque ela já não parece tanto hoje em dia. Não, coitado. Pois. Já. Eu sou fã do Copo Brasil. Copo Brasil. O Brasil é. Pois, É o exato, o Brasil é o chocolate e chocolate porque Sim, o África sim, era sim, com sim. café. Pois. Não, eu sou o Copo. É o mesmo. É o mesmo. Eu gosto da tarte do whisky. Sim, senhora. Também é verdade. Está tudo parvo. Eu gosto do doce da casa. Ninguém corrobora. Eu quero o doce da casa. Tarte whisky, exatamente. Senti que falei e vocês viraram umas costas todos. Tipo, Não ficamos todos ficamos a olhar para ti meio perplexo, tipo a tarte do whisky, exato, existe um gelado chamado assim, é verdade. Bom, do Canadá, mais precisamente de Kensington, na Prince Edward Island, a polícia local está a desenvolver técnicas de castigo mais duras para pessoas que sejam apanhadas a conduzir alcoolizadas. E esta é particularmente cruel e, que eu saiba, é inédita em todo o mundo, é um exclusivo desta polícia. A polícia de Kensington anunciou que oficialmente vai passar a submeter condutores alcoolizados aos seguintes sons. Sim, é verdade. Eu peço imensa desculpa aos fãs do Nickelback, mas a verdade é que esta polícia pretende usar as canções desta banda como castigo para condutores embriagados. Eles vão submeter as pessoas a Nickelback. Nas declarações do chefe da polícia local, consideramos que se uma pessoa é inconsciente para ir para trás do volante depois de beber, um pouco de Nickelback é o presente perfeito para ela. E ele pôs esta mensagem no Facebook dele, juntamente com uma cassete de um disco do Nickelback, de um álbum, ainda fechada no celofane.
cassetes, quem é que ainda tem? Pelos vistos, a polícia deste sítio. E disse ainda, por isso mesmo, não vamos arruinar uma cópia perfeitamente boa e ainda fechada de um álbum dos Nickelback. Não conduza depois de beber e não o faremos ouvir isto. Bom, eu tinha medo. Eu não quero ferir suscetibilidades. Eu não sou apreciador da obra dos Nickelback, até porque todas as canções deles me parecem uma só. Todas me soam a... Peraí, neste momento ouço os gritos de raiva de Diogo Beja. Eu sei que o Diogo Beja é grande fã dos Nickelback. This is Chad from Nickelback and you're listening to Radio Commercial. Está naquela, ele também está a ouvir. É isso. Mas este vem lá à cara, que isto é malta. Isto era o vocalista a falar. Era. Ele a falar tem uma voz perfeitamente normal, mas quando sim. Canta com raiva. Bom, mas esta não é a única novidade de hoje sobre Nickelback. Há umas semanas nós falámos aqui de John Sudano, o obeso herói da internet, que descobriu que a letra com a cabeça e a melodia piramidal. de All-Star do Smash Mouth encaixa numa quantidade insana de canções. É provável que ele tenha esgotado esse truque. As boas notícias é que ele está a abrir um novo caminho. Caros amigos, o vasto cantor de óculos e barba pelo pescoço abaixo, eternamente filmado em contrapicado, descobriu que é possível, usando o instrumental de Fixie dos Coldplay, encaixar a letra e a melodia de Photograph dos Nickelback. Espera aí, deixa eu ouvir. Encantador, como não podia já dizer. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. Senhores da polícia, se for para submeter alguém a sons que sejam em si mesmos castigo, utilizantes este. Não faças isso, John Sudano. E agora? Pois. É forçadinho. Tudo nada. Nós temos de voltar à nossa. Nós próprios estamos a desenvolver esta técnica. O que é que nós já conseguimos foi. Com a música da Adele. O Depois do Adeus. E saber quem sou, o que faço aqui depois do Adeus. Exatamente. Mas essa estava perfeito. Obrigado. Mas vocês têm a decência que John Sudano não tem de não divulgar. Não é decência, sabe o que é? Não temos o tempo que ele tem. Acima de tudo, a coisa resume-se muito simplesmente a isso. Mas um dia, quando formos velhinhos, iremos provar, eu e o César, que o E Depois do Adeus é possível encaixar em todas as músicas do mundo. Ok. Nós vamos encher coliseus com isso. Vamos. Sim. Já vi coisas piores. Já temos uma música para a minha arena. O homem que mordeu o cão. Comercial. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: O mundo não acabou para nós, mas acabou para dois idiotas. 9h50, não é? 9h50 e o mundo ainda não acabou. Nada ainda, não é? Ainda é cedo, ainda não há razões para o profeta apocalíptico da seita e Bible Fellowship começar a ficar nervoso. Mas eu hoje vou ouvir várias vezes a rádio deles ao longo do dia. E aliás deve ser giro ouvir quando for meia-noite. O que, tendo em conta que a rádio está sediada em Nova Iorque, há de ser por volta das 5 da madrugada da manhã em Portugal, acho eu, não é? São 5 horas. E tu vais acordar, não é? Eu acho que vou pôr o estar a ouvir, exato. Porque acho que vai ser lindo, vai ser tipo é meia-noite e não aconteceu. Não aconteceu. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Nós tínhamos dito que havia uma margenzita de possibilidade de não acontecer. Assim sendo, música com Clemente. Bom, não sei porque Clemente. Saiu. Bom, o mundo poderá ter acabado, isso sim, para o autor da mais bizarra desculpa de sempre. Isto passou-se na América, passou-se na Flórida. Michael Atala, 48 anos, foi apanhado em flagrante num mercado local a filmar, usando um telemóvel, o interior da saia de uma senhora. Claramente o tipo de coisa. Gostei disso, Wanda. Estava a gostar de fazer isto. É o tipo de coisa que é impossível fazer de uma maneira discreta, não é? Ele estava com o telemóvel apontado ao interior da saia de uma senhora. Aqui há tempos nós falámos do indivíduo que foi preso, lembram-se disto, ao adaptar um iPhone a uma sandália. Sim, no pé. Não era o caso deste. Este tinha o telemóvel na mão e estava a filmar o interior da saia de uma senhora. E foi, obviamente, apanhado, mas ele tinha uma desculpa na ponta da língua. Ele explicou que estava a tirar fotografias a bolos. A pedido da sua própria mulher. Diz a banda ao fundo, é a bolos. É bom.
Já chamaram muita coisa. Mas isto é tudo bom. Para já a ideia de que a mulher lhe disse: querida, importas-te ir ao mercado tirar umas fotografias a bolos? Só isto é bom. Mas, se a isto juntarmos o facto de ter sido a desculpa que ele usou para justificar estar a fotografar o interior da saia de uma senhora, então isto é ouro. E a discussão sobre o assunto está a atingir píncaros surreais, porque testemunhas contestam esta desculpa, dizendo: ele não estava a tirar fotografias a bolos porque estava na churrasqueira. E na churrasqueira não há bolos. É isso, e também o facto de ser muito improvável não só que não houvesse bolos numa churrasqueira, mas sobretudo dentro da saia de uma senhora. O homem já foi libertado após pagar uma fiança de $5.000. Fala que ele tinha $5.000 para dar. Pronto, está despachado. Foi também o fim do mundo num pub inglês, um daqueles pubs ingleses acolhedores, numa pequena vila. Não sei que vila, porque a notícia que tive acesso mostra só fotografias do antes e do depois. Não diz exatamente em que sítio de Inglaterra isto aconteceu. E o que é que aconteceu? Preparem-se, porque isto é bom. Um tipo estava no pub, já bastante bêbado. Ainda assim pediu mais um copo. E o barman achou por bem dizer: não, para aí já não vai mais nada, porque você já está com Madir. Não lhe dou. Já está com Madir. Ficou irritado com a nega e tomou uma medida drástica. Ele saiu dali e, passados uns minutos, ele volta com um bulldozer. Com um bulldozer para arrebentar aquilo tudo? Sim. E demoliu o pub. Eu adoro pessoas com boas ideias, sabes? Ele demoliu o pub, demoliu aquilo, ninguém se magoou, as pessoas fugiram. O pub ficou completamente destruído naquela que é uma das reações mais extremas de sempre. E sabem o que é que a polícia fez? Rigorosamente nada. E porquê? Agora vem a pièce de resistência desta história. A polícia não fez nada porque o homem que pegou num bulldozer e destruiu o pub, o homem a quem foi recusada a bebida por já estar com uma valente tógica, pessoal, ele era o dono do pub. Era o dono do pub. Estava a adivinhar essa. E o que a polícia diz é: ele era o proprietário. Ele pode fazer o que quiser. E era do bulldozer também. Logo, ele passou propriedade, faz o que quer. A vida das pessoas em risco? Não, isso não é. Eu acho que por aí se calhar vai ter que pagar. Mas eu vos lembro que era preciso permissões para fazer demolições e para conduzir bulldozers estando bêbado. Mas as autoridades acabaram por ser bastante meigas com este tipo. Não, é o dono. Se é o dono, olha, está no seu direito, claro. Pode fazer o que lhe apetecer. Algo me diz que o dia seguinte deve ter sido muito lixado para este homem. Não é? Para ele foi mesmo o fim do mundo, como tu dizias, não é? Sim. Ai, dói-me muita cabeça. Eu acho que sonhei que alguém me destruía o pub. Vou até lá tomar uma água das pedras. Eles bebem água das pedras em Inglaterra, ok? Lá chama-se Water of the Stones. Neste caso só havia pedras mesmo, já não havia. Sim. Ou então Rock Water. Isso era muito fixe esse nome. Era. Rock on the water. Bom, 9h54, temos mundo. O mundo ainda não está, não é? Mas ainda a não ser que alguém esteja na rua e esteja a ver alguma coisa a acontecer. Tipo uma bola de fogo. Ou então se calhar só existe no mundo agora o estúdio da rádio comercial. Se nós agora vamos para a rua, não há é o apocalipse. Se calhar é isso, ninguém está a ouvir. Se calhar ninguém está completamente sozinhos. É chato porque como é que vamos para casa? Isso é incrível. E nós temos a tendência de pensar que o mundo acaba com uma coisa que vem do céu. Então e se a terra se abrir? Péssimo. Mesmo temos de se ficarmos só nós, a Wanda passa a ser a única mulher. Ela! A única mulher! Camisa. Temos aqui mais um exemplo de músicas instantâneas. Mas para, se assim for, cabe-nos a nós reiniciar a civilização. Claro que sim. Que bem entregue. É verdade. Olha para isto, olha. Só podiam ter escolhido uma grupeta melhor. Que bem entregue. Não, bem entregue, olha. Precisávamos de mais uma mulher, pelo menos, não é? É para dar jeito, sim. Claro. Não, acho para mim, Marco.